porque a partir de agora nós falaremos sobre o medo de ficar sozinho, o medo de ficar sozinha, principalmente quando você está prestes a tomar uma grande decisão, quando você sabe que precisa romper com esse sofrimento. E permanecer nesse sofrimento está te custando muito caro. E eu quero que você entenda isso. Permanecer na vida de sofrimento, nessa bolha de sofrimento, tem um custo. E as pessoas não se dão conta disso. Existe um custo, sim, de você ficar no sofrimento. Muitas vezes as pessoas acham que vai existir somente o custo da mudança. Né? Então eu preciso, por exemplo, me separar e aí tem um custo dessa mudança, eu vou precisar alugar uma casa, eu vou precisar ter outras despesas e aí muitas vezes as pessoas acham, eu não vou me separar porque tem um custo muito alto. Só que você não entende que permanecer no sofrimento tem um custo também. E eu diria que é bem mais alto. Primeiro existe, claro, um custo emocional. Agora, existe um custo que se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que é um número muitas vezes estratosférico. É um número que assusta muitas vezes. Por quê? Presta atenção. Para a tua mente tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Para ela tudo é sobrevivência. O tempo todo a sua mente ela está trabalhando para te manter viva, para te manter vivo. Sempre, o tempo todo. O tempo todo. E quando ela percebe que você está na dor, quando você está com pouca energia, o que acontece? Ela automaticamente te joga para o prazer. Sabe aquela coisa de você fazer uma dieta e aí você fala o seguinte, eu vou resistir hoje aos doces, eu vou resistir hoje ao refrigerante, eu vou resistir. Só que você está gastando energia o tempo todo. Um pensamento gera um gasto de energia. Um conflito que você tenha gera um gasto de energia. As suas ações, o seu trabalho, tudo gera gasto de energia. E aí você fala o seguinte, hoje eu vou me controlar. Hoje eu vou ter autocontrole e não vou atacar os doces. Só que aí lá no final do dia, não é você consciente que foi lá e atacou os doces. Mas é o animal que existe dentro da gente. Foi a emoção. Nós somos seres emocionais. E aí quando você percebe, você fala, nossa, que bobagem que eu fiz. Alguém já viveu essa situação? Seja com doce ou com qualquer outra coisa que você sabe que não era bom para você, e aí no final você falou, nossa, eu não devia ter feito isso. E por que você não... E por que isso aconteceu? Porque provavelmente você achou que bastava ter autocontrole para que você pudesse resistir, que você pudesse sobreviver àquela situação. E não. Esse é um processo automático. Ontem, para quem estava no encontro da comunidade Coragem, eu sei que tem algumas pessoas aqui, a gente falou muito sobre o quê? A energia. Sobre energia, sobre você cuidar da sua energia. Porque a gente desperdiça muito a nossa energia com várias coisas que não tem nada a ver e que vão nos prejudicar exatamente em situações como essa. Várias pessoas já se identificaram com essa situação de muitas vezes você simplesmente, o seu animal aqui, ele simplesmente tomar a decisão por você. E por que isso é importante de você entender e qual a relação com o medo de ficar sozinha antes de tomar uma grande decisão? Porque, como eu disse, nós somos seres emocionais. Escreva aqui, seres emocionais. A emoção é um recurso da natureza para garantir a nossa sobrevivência. E tudo, como eu disse há pouco, se trata de sobrevivência, o tempo todo. E a partir do momento que você toma ou quer tomar uma decisão, você sabe que esse futuro não é certo. E isso é importante que você tenha consciência. As pessoas querem fazer mudanças na certeza. Não existe certeza de absolutamente nada, a não ser que um dia partiremos dessa, espero que para melhor, certo? É a única certeza. É a única certeza. Então, viver no sofrimento tem um custo muito alto. Por quê? Porque você o tempo todo
para sair da dor, você é jogada no prazer. E às vezes esse prazer, ele tem realmente um custo monetário. No meu caso, por exemplo, há 10 anos, eu pesava 27 quilos a mais, eu estava infeliz, estava em depressão, estava vivendo um momento totalmente anestesiado da vida. E aquela situação tinha um gasto muito grande de energia. Por isso que eu comia demais e comia muita bobagem, e por isso que eu bebia demais. Eu bebia pelo menos uma, duas, três, 4 garrafas de cerveja por dia. Isso tem um custo. Algumas lives atrás nós fizemos aqui o cálculo. Era mais ou menos R$2.000 por baixo, por mês, gastando com anestésico, porque o álcool é um anestésico. Então entenda que o sofrimento tem um custo muito alto. Então a situação que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o teu sofrimento. Qual é a grande decisão que você precisa tomar? Escreve aqui para mim. Qual é a grande decisão que você precisa tomar e que você não está tomando, e com isso você está adiando a sua felicidade? Coloca aqui para mim. Você está adiando alguma coisa. Você está adiando, você está deixando para depois. Mas sabe o que acontece? Nada vai mudar se você não agir. Nada vai acontecer se você não entrar em ação verdadeiramente. Você precisa entrar em ação. Você precisa fazer com que a tua mente entenda que esse caminho que você está fazendo é o melhor para você. Só que, presta atenção agora, o medo de ficar sozinha, o medo de ficar sozinho, é um medo imaginário. Escreva aqui, medo imaginário. Medo imaginário. A Giovana, medo, insegurança, carência. Ótimo, porque você vai entender muito do que a gente vai fazer, do que a gente vai falar aqui, Giovana. É um medo imaginário. Porque assim, a tua mente, para ela, como eu disse, tudo se trata de sobrevivência. E um dos recursos da natureza que nos trouxe até aqui foi, escreva aqui, o senso de pertencimento. Estar em grupo, andar com outros, nos protegeu. Porque lá atrás nós éramos seres insignificantes diante da cadeia alimentar. Os predadores vinham e acabavam com o Homo sapiens da época. Só que em um dado momento da história, esses Homo sapiens começaram a andar em grupo para enfrentar o predador. E quando isso acontecia, eles venciam, eles sobreviviam. E isso ficou marcado, é como uma tatuagem, está no nosso DNA. Nós queremos pertencer o tempo todo. Então, quando eu tenho uma decisão que nem sempre vai agradar o ambiente que eu estou, uma decisão que às vezes vai ser contrária a valores das pessoas próximas, da família, dos amigos, o que acontece? Há uma resistência. O grupo não vai te apoiar em todas as suas decisões. A sua família não vai te apoiar em todas as suas decisões. E aqui você precisa ser adulto para entender isso. Porque você talvez esteja perdendo muito tempo e muita energia querendo o apoio das pessoas próximas para a sua decisão. Você quer que as pessoas próximas elas entendam as suas razões. E isso não é um problema delas. Não é um problema delas. Elas não podem te atrapalhar. Mas elas não precisam concordar com você. Elas não têm que concordar com você. Você está tomando essa decisão porque você talvez criou consciência, você não aguenta mais esse sofrimento, aí claro, você vai tomar essa decisão. Agora, ficar esperando o apoio das pessoas para agir, isso na verdade é uma fuga. É uma grande fuga. Por quê? Porque existe esse medo imaginário de ficar sozinha. Quantas pessoas que talvez você conheça, e você pode ser uma delas inclusive, que por conta da reação da família, essas pessoas não se separam. Você conhece alguém? Escreve eu aqui se você conhece eu. Se você conhece alguém assim. Quantas pessoas que hoje vivem em relações falidas, elas estão ali com medo de desagradar a mamãe ou o papai. E às vezes por valores que vão desde a religião a valores da própria família,
Mas essas pessoas, elas estão entregando o melhor delas para o medo imaginário de ficar sozinha. Porque esse medo imaginário, presta atenção, não é um medo novo para você. E agora senta que fichas irão cair. Eu garanto para você, fichas irão cair. Esse medo imaginário não é novo para você. Não é novo e eu posso garantir, eu vou te provar que ele não é novo. Tudo bem? A Giovana, eu conheço para manter a aparência, mas a gente vê que acabou sim. Porque, olha só, Giovana, olha que coisa interessante que você trouxe aqui, é bem legal que você trouxe. Muitas pessoas não, todos nós, eu me incluo nisso também. Todos nós cuidamos da nossa reputação. Por quê? Com uma boa reputação, nós somos aceitos dentro do grupo. Se você é a pessoa, vamos lá, suja, a pessoa que não se cuida, você vai ser mal vista por esse grupo. Faz sentido? Então o tempo todo a gente está cuidando da nossa reputação. E a rede social hoje, ela potencializou isso. Porque as pessoas só mostram o quê? Os seus melhores momentos. Né? Elas só mostram as vitórias. Poucas pessoas mostram as suas derrotas. Por quê? Porque a vitória faz com que eu acredite que aquela pessoa é uma pessoa de sucesso, aquela pessoa é uma pessoa que tá tudo bem na vida dela, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é, ela está sofrendo, ela está triste. Então eu quero que você entenda que cuidar da reputação tem a ver com esse senso de pertencimento. E esse medo de ficar sozinha também tem a ver com esse senso de pertencimento. Porque para sua mente existe aqui uma interpretação de que se você tomar uma decisão e essa decisão for contrária ao que o senso comum, o grupo acha que é bom para você, você vai ser abandonada. Porque lá atrás era o que acontecia de uma certa maneira. Dentro do grupo, aqueles que não estavam, por exemplo, aptos para caçar, aqueles que estavam machucados, eles eram deixados para trás. E claro que eles morriam. Aí você pode falar, nossa, gata, mas que insensibilidade dos homo sapiens lá de trás. Era o que eles viviam. Era o que eles viviam, entende? Então, compreenda que lá atrás isso funcionou, esse senso de pertencimento funcionou para nos trazer até aqui. E isso está com a gente. Esse medo imaginário, como eu disse, ele não é novo para você. Guarda o que eu vou te falar. O nosso cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Então, se hoje você tem medo de tomar uma decisão, esse medo está muito associado a um medo que você já viveu. Alguma situação que você já viveu. Isso está diretamente ligado às suas, escreva aqui, feridas emocionais. Feridas emocionais. Coloca aqui, feridas emocionais. O Marcelo, eu tenho medo de ficar sozinho, mas faço de tudo para me isolar. Ferida emocional, e eu vou te explicar. Vou explicar 5 feridas emocionais aqui. A Jaque, às vezes a gente se preocupa mais com os outros, mais com o que os outros vão pensar do que com a gente mesmo. Exatamente. Isso tem a ver com o quê? Eu quero ser bem visto pelo grupo. Então eu estou mais preocupado em mostrar uma imagem que vai ser aceita pelo grupo, que o grupo vai, digamos, falar o seguinte, beleza, você está apta para permanecer aqui no nosso bando, do que você olhar para o seu próprio bem-estar. É por isso que muitas pessoas vivem a vida dos outros e não a própria. E viver a vida dos outros é extremamente cansativo. Quem aqui se identifica com isso? Você faz, pensa, se preocupa pelo problema dos outros. Você se doa pelo problema dos outros. E isso, obviamente, não é saudável. E isso, obviamente, te tira da prioridade da sua própria vida. A sua vida só muda se verdadeiramente você se colocar como prioridade. Somente dessa maneira. Não há outro jeito de você realmente botar intensidade e ação se você não se priorizar.
E você faz isso muitas vezes por quê? Porque você quer ser bem vista pelo grupo. E isso está totalmente associado às feridas emocionais. As feridas emocionais. Volto a dizer, a tua mente, ela reconhece aquilo que lhe foi apresentado. Ou seja, se hoje existe um medo de ficar sozinho, sozinha, é porque você já viveu isso. E isso tem a ver com uma das principais feridas, e talvez a ferida mais profunda. Eu quero que você escreva aqui, que é a ferida da rejeição. Ferida da rejeição. Existem 5 feridas aqui, a gente vai falar das 5, mas existe a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela é profunda porque ela toca no seu direito de existir. E como que isso surgiu na sua vida? E aqui eu já vou te adiantar, sem julgar a mãe, o pai. Eles viveram o que eles tinham que viver naquele momento, decidiram o que eles tinham que decidir. Você pode não concordar, mas a gente precisa entender o contexto. Tudo bem? Boa, Sol. Além de não resolver os seus problemas, você ainda adoece com os outros. Excelente, é isso aí. A Giovana, graças a Deus e a você, hoje eu vivo o meu bem-estar. Hoje não vou estar mais aonde não me sinto bem. Boa, obrigado, Giovana. Fico feliz. Parabéns. Parabéns pela tua força e pelas suas decisões. A ferida da rejeição, ela toca exatamente nesse seu direito de existir. E muitas vezes ela aconteceu quando? Na barriga da mãe. Quando você estava lá. Quando vem, por exemplo, uma gestação inesperada e não planejada. E aqui, volto a dizer, você tem que se colocar no lugar da sua mãe. Porque do momento que você estava lá na barriga dela, você estava vivendo todas as emoções que ela sentia. Então, se a mãe, por exemplo, isso pode ter acontecido com você, isso é comum, por isso que não cabe a nós aqui, não cabe que a gente julgue isso, ok? Não é pra gente julgar, mas pode ser que sua mãe naquele momento não estava preparada, não estava esperando, e aí, claro, ela sentiu muitas coisas, ela pensou muitas coisas. E pensa, e guarda isso, tudo começa por um pensamento. Escreva aqui, tudo começa por um pensamento. Então ela pode ter pensado naquele momento, né? Puxa, eu não quero ter um filho, eu não quero ter uma filha. Ela pode sim ter pensado num aborto, ela pode ter tentado um aborto. Ela pode ter lutado pela sua sobrevivência, porque o pai não queria isso, e aí o pai talvez pressionava ela para te abortar e ela resistiu. Mas tudo que ela estava vivendo, você também absorveu isso. E a partir dessa absorção das emoções, dos sentimentos, interpretações foram criadas. E aí o que acontece? Imagina você agora, se coloca no lugar da bebezinha, do bebezinho que você foi. Imagina você lá na barriga da mãe, sem autonomia para sobreviver quando você nascesse, e você não sabe se você vai viver ou não, se você vai morrer ou não. Muitas crises de pânico começam exatamente nessa situação. Muitas. Porque as pessoas acham que, por exemplo, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade começou quando, sei lá, eu perdi um emprego, quando um ente querido morreu. Pode ter certeza. Isso foi apenas uma gota a mais num copo que estava cheio. A causa está lá atrás. Por isso que é preciso, escreva aqui, tratar a causa. Todo sintoma tem uma causa. Fez sentido para você? Coloca aqui também um coraçãozinho para saber se isso fez sentido para você. Esse medo de ficar sozinha pode vir da ferida da rejeição. Mas também, e eu diria que é mais comum, vir da ferida do abandono. Escreva aqui, ferida do abandono. A ferida do abandono é uma ferida muito profunda, talvez não tão grande quanto a ferida da rejeição, mas a ferida do abandono ela deixa rastros terríveis. Por exemplo, dependência emocional. Muitas pessoas estão em relações falidas, abusivas, tóxicas. Por quê? Porque elas são dependentes emocionais. E não é dependente emocional apenas dessa pessoa que você está hoje, mas ela é dependente emocional como um padrão na sua vida.
ela é extremamente apegada às amizades, ela sofre quando uma amizade talvez ela é desfeita ou ela esfria, ela sofre quando ela não tem atenção do filho, da filha. Essa ferida do abandono, ela acontece normalmente nos primeiros 3 anos de vida. E aqui você pode falar o seguinte: Gata, mas a minha mãe não me abandonou, minha mãe estava do meu lado, minha mãe estava lá fazendo as coisas por mim. Mas existe uma diferença entre presença física, eu estou ao seu lado todos os dias, e a presença emocional. Escreva aqui, presença emocional. Presença emocional é essa mãe estar disponível para você emocionalmente. Ela te acolher, ela te passar segurança, ela te dar afeto. E claro, as coisas básicas, né? Alimento, higiene e tudo mais. Isso muitas pessoas não tiveram. A presença emocional da mãe. Por quê? Volto a dizer, sem julgar a mãe. Precisamos entender contexto. Precisamos entender contexto. Talvez essa mãe precisava trabalhar e aí ela não tinha como estar ali presente emocionalmente quando você precisava. Essa mãe pode ter tido uma gravidez sequencial e aí ela parou de te amamentar e ela passa a dividir a atenção, ela não conseguirá estar com você emocionalmente o tempo todo. Existem várias situações que fazem você hoje ter esse medo de ficar sozinha. Voltando, o medo de ficar sozinha é um medo que não é novo. Já que existe uma diferença física entre a presença física e a presença emocional, sim, tem uma diferença. A presença física é: eu estou ao seu lado, eu posso ficar 24 horas do seu lado, mas não significa que eu estou emocionalmente do seu lado. Emocionalmente é quando eu estou junto com você, te escutando, estou te acolhendo, estou te dando segurança, estou te dando carinho, estou te dando afeto. Isso é presença emocional. E uma grande verdade aqui: a maioria das crianças que nós fomos não teve presença emocional. Ah, porque eram outros tempos. Exatamente por isso, eram outros tempos. Por serem outros tempos, a presença emocional ela era mínima. É muito raro ver hoje um adulto olhar para sua infância e realmente enxergar presença emocional da mãe na infância. É difícil. E volto a dizer, sem julgar essas mães. Sem julgar. Essas mães fizeram com certeza o melhor que elas podiam. O melhor. Yoshi, isso, hoje em dia também. É isso aí, hoje em dia também. Mas ali naquela época existia uma cultura, né, de pouco afeto. A gente hoje vive com os nossos filhos, eu sou pai, né, de 2 adolescentes, né, a Joana de 12 e a Lorena de 15. A super proteção que nós damos não significa presença emocional muitas vezes. Pode até existir uma presença física maior, mas não presença emocional. Então, quando eu estou ali, você está com o teu filho, mas você está no celular, quando você está com a cabeça em outro lugar, isso não é presença emocional. Tudo bem? Já que eu mesmo sinto que não tive. E eu sei que dói admitir, mas é bom reconhecer. Porque provavelmente o seu medo hoje de tomar uma decisão, de sair, por exemplo, de um relacionamento, de recomeçar, tem a ver com essa ferida do abandono. Porque aí a mente começa a jogar o pensamento de eu vou ficar sozinha. Nossa, mas você vai ficar sozinha nessa idade? Quem vai cuidar de você? Nossa, é ruim, né, esse casamento que você tá, mas é melhor, né? Pelo menos você vai ter uma companhia. E aí você começa a acreditar nesses pensamentos enfraquecedores. Alguém aqui já viveu isso? Terceira ferida. Ferida da humilhação. Aí eu vou responder pro Marcelo, não sei se o Marcelo ainda está aqui. O Marcelo fez um comentário há pouco. Deixa eu trazer aqui o comentário do Marcelo. Vamos ver se eu acho aqui o comentário do Marcelo.
Eu não estou achando aqui, Marcelo, mas o Marcelo falou mais ou menos assim: eu tenho medo de ficar sozinho, mas ao mesmo tempo ele quer ficar sozinho, né? Ele procura ficar sozinho. Isso muito provavelmente tem a ver com a ferida da humilhação. O que é a ferida da humilhação? É aquela criança que foi muito repreendida, aquela criança que foi muito desvalorizada, aquela criança que muitas vezes ela apanhou. E aí, claro, ela não viveu, ela não teve presença emocional da mãe, né? Porque talvez havia todo esse contexto de abandono mesmo, né? Um contexto de abandono. E aí ainda mais as humilhações verbais, muitas coisas que você talvez tenha escutado. E aí, claro, você, ao mesmo tempo que tem o medo de ficar sozinho por conta da ferida do abandono, ou mesmo a ferida da rejeição, você criou aqui na tua mente um aprendizado de que você corre risco quando você tem algum tipo de interação. Isso pode ter sido criado, por exemplo, até na escola, através do bullying. As pessoas da nossa geração, elas tendem a minimizar o bullying. Elas tendem a minimizar aquilo que... mas ali naquela época, né, as pessoas chamavam de bullying, mas eu nem ligava. Mentira. Você, na verdade, talvez se você sofreu bullying, você resistia. Mas não quer dizer que você não ligava. E não quer dizer que isso não deixou marcas aqui. Entende isso? E isso faz com que você tenha medo dessa interação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho medo de ficar sozinho se eu tomar uma decisão, eu também não quero gente muito perto. Por quê? Porque isso vai fazer com que você possa, para sua mente, estar em risco. Tudo bem? Ferida da humilhação. Próxima ferida, a ferida da injustiça. Ferida da injustiça também segue muito da ferida da humilhação. É você ter vivido situações onde, na sua interpretação, você viveu algumas injustiças. Por exemplo, em relação entre os irmãos. Quando, por exemplo, um irmão, né, nasce, ele acaba tendo toda a atenção da mãe. E aí você se sente injustiçado. Ou quando há uma repressão também muito forte em várias situações. Isso na escola também acontece. Essa ferida da injustiça faz com que você busque ter o quê? O controle. E ter o controle significa o quê? Estar dentro de um grupo. Estar dentro de um grupo. Então, quando eu penso em tomar uma decisão que talvez me afaste do grupo, o que dói ali, na verdade, é a minha ferida da injustiça. Eu não quero ser injustiçado, eu não quero ficar isolado do restante do grupo. E aí, com isso, eu permaneço no sofrimento. Tudo bem? E a quinta ferida, que é a ferida da traição. Escreva aqui, a ferida da traição. Essa ferida, muitas vezes, vem do nascimento de um irmão, de um irmãozinho, de uma irmãzinha. Eu me sinto traído pela minha mãe, porque agora ela só dá atenção para o novo bebê. Ela não dá mais atenção para mim. E aí eu me sinto mal. Ou por lealdade emocional, que é uma conexão que você muitas vezes cria por sobrevivência com a mãe. Escreva aqui, lealdade emocional. Você cria com a mãe uma lealdade emocional por sobrevivência, porque você foi rejeitada ou abandonada, e aí você se torna alguém que quer fazer tudo pela mãe. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém aqui já se tornou a mãe da mãe? É muito comum isso acontecer. Talvez tenha já acontecido com você, e é por isso que você não consegue prosperar na sua vida, é por isso que você não consegue fazer a sua vida ter os resultados que você deseja, porque você se tornou a mãe da mãe. Ô gata, mas eu não posso cuidar da minha mãe, sei lá, está doente, minha mãe... Não, não é isso. É você talvez ter assumido o papel da sua mãe por lealdade emocional. É muito comum, eu vou contar um caso aqui da hipnoterapia para você entender como é muito comum isso, e talvez isso se encaixe na sua história. Há um tempo atrás, eu atendi uma pessoa que já tinha os seus quase 60 anos, e ela nunca se casou. Ela nunca se casou. E ela
até hoje mora com os pais. Os pais, obviamente, já velhinhos. A Tati, sim, e só percebi isso após a blindagem. Boa, Tati, a Tati fez a última turma da blindagem. Legal, Tati. E essa pessoa, ela não estava na casa dos pais porque ela não tinha condições, por exemplo, de ter a própria casa. Acho que ela é engenheira. Ela trabalha com alguma coisa... TI. Trabalha com TI. É TI, exatamente, TI. Coisa bem de exatas, assim. Uma super carreira. Tem o dinheiro. Ela poderia ter saído de casa há muito tempo. Hoje é uma situação mais difícil, porque ela é filha única, e os pais não têm mais ninguém próximo, então ela, obviamente, agora é mais difícil para ela sair. Né? Ela dá toda a estrutura para os pais, com enfermeiros e tal, mas ela está lá. Mas lá atrás ela podia ter tomado essa decisão de sair, de viver a vida dela, de ter um relacionamento. Só que olha só o que aconteceu na história dela. A gestação dela foi uma gestação de muito sofrimento. Por quê? Antes do nascimento dela, a mãe tinha perdido vários bebês, abortos naturais. Ela perdeu. E além disso, a mãe vivia num estresse muito grande. Aliás, acho que era até a causa, né, dessas perdas dos bebês anteriores. Ela tinha muito estresse com o pai, com o marido dela. Por quê? Porque o marido traía ela direto. Então ela estava sempre numa zona de insegurança. E aí você tem que olhar os tempos daquela época, né? Então ali ela não tinha forças, independência para se separar, enfim, todo o contexto da época. E essa pessoa que eu atendi, essa minha paciente, ela estava lá na barriga da mãe absorvendo tudo que a mãe estava vivendo, todo o sofrimento da mãe. E aí, para, digamos, piorar a situação, o parto dela é um parto complicado. A mãe sofreu muito. A mãe chegou até a quase, né, uma situação bem difícil, até de quase morte. Mas todos sobreviveram. Só que aí você tem que imaginar o que essa bebê, ao longo dos 9 meses e principalmente nesse momento do parto, ela interpretou disso. Minha mãe está sofrendo, minha mãe não pode sofrer porque eu preciso dela para que ela cuide de mim. Lembra, tudo se trata de sobrevivência. Então, eu vou ter o quê? Vou criar com ela uma lealdade emocional. Então, vou fazer tudo pela minha mãe. E essa pessoa se tornou a mãe da mãe. Por quê? A mãe, e aí sem julgar essa mãe, claro, essa mãe, ela não tinha muita força para viver aquela situação das traições do pai que continuaram e todos os problemas no casamento. E ela se tornou, de uma certa maneira, com a idade, a confidente da mãe. E quem enfrentava o pai, sabe quem era? A filha. Era a filha que ia questionar o pai, aí já numa idade mais avançada, sobre as traições, sobre o comportamento agressivo, muitas vezes, era a filha. E aí virou o padrão. Ela se tornou a mãe da mãe. Entende isso? Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez tenha se tornado a mãe da sua mãe por conta dessas feridas emocionais, por conta dessa lealdade emocional criada. E hoje o que está te paralisando, o que está travando a sua vida, é exatamente uma ferida que está aberta lá no passado. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Escreva aqui, fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a sua história é curar essas feridas. Porque enquanto elas estiverem ativas, enquanto elas estiverem abertas, o comportamento será automático. Então, quando você, mesmo tendo consciência de que você está no sofrimento, mesmo você tendo consciência que você não está feliz num casamento, mesmo tendo consciência que você pode sim, tem competência para arriscar numa nova profissão, o medo de ficar sozinha, aquele medo que você já viveu, ele vem à tona. Ele vem à tona. E aí o que ele faz? Ele te protege. Ele te enjaula. Ele faz com que você não sinta, a sua mente não quer que você sinta de novo aquela dor.
Faz sentido isso para você? Por isso, você precisa fazer as pazes com a sua história, e é por isso que você precisa dominar esse medo imaginário. E como é que você vai dominar esse medo imaginário? Através de blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio sobre esses medos imaginários. Blindagem emocional é o domínio sobre esses pensamentos que geram os medos. Lembra, tudo começa por um pensamento. Você pensa, você sente e você age. Pensar, sentir e agir. É o que a gente faz automaticamente. Você pensa em algo, você sente, você dá um significado para aquilo e aí você age. Você precisa ter blindagem emocional, você precisa ter o domínio dos medos, dos pensamentos e das suas emoções para que você possa tomar decisões. E mais do que tomar as decisões, agir. Nada vence a ação. Escreva aqui, nada vence a ação. Nada. É a ação que gera a motivação. É a ação que gera a transformação. Então não adianta você ficar num plano só do um dia eu vou sair dessa relação, um dia eu vou fazer uma transição de carreira, um dia eu vou começar um negócio novo e não fazer absolutamente nada. E é onde eu quero que você entenda, há um custo de permanecer nesse sofrimento. Há um custo de você não fazer nada na sua vida. Há um custo muito alto de você simplesmente ficar paralisada, estagnada. Quem é que se sente assim nesse momento? Escreve eu aqui. Escreve. Reconheça. Reconhecer é o primeiro passo. Ter a humildade de reconhecer, olha, hoje eu estou estagnada. Eu não estou conseguindo sair. Não estou conseguindo fazer, não tenho força, tenho medo. Os medos me dominam. A Márcia, obrigado Márcia pela coragem. A Giovana, obrigado pela coragem. A Jaque, obrigado pela coragem. A Rosilane, obrigado pela coragem. A Camila Alcântara, obrigado pela coragem. É isso. Reconhecer que hoje você está paralisada. Qual é o caminho? Blindagem emocional. Você precisa dominar esse medo de ficar sozinha. Ô gata, mas e como que eu vou curar essa ferida? Você precisa tratar a causa. Você precisa, como a gente faz inclusive no programa Blindagem Emocional. O primeiro pilar do programa Blindagem Emocional é fazer as pazes com a sua história. Não dá para você pensar numa mudança de vida enquanto você carregar as suas feridas. Não dá. Não dá para você ser dominada pelos medos, especialmente esses medos imaginários. Esses medos são apenas consequência dessas feridas. Você precisa tratar a causa. Boa, Jaque, precisa tratar a causa. Então trate. Você precisa criar essa blindagem emocional para que esses medos imaginários, como o medo de ficar sozinha, eles não paralisem mais a sua vida. Porque esse medo é totalmente imaginário. Você já parou para pensar verdadeiramente se ele é real mesmo? Ah, gata, mas aí a minha família vai ficar sem falar comigo. É difícil. E eu sei que é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil. Mas aí é você que tem que avaliar o quanto está valendo permanecer no sofrimento. Quanto está valendo você acordar sem nenhuma vontade. Quanto está valendo você perder energia numa relação desgastante, numa vida profissional infeliz, numa vida que não é a tua verdadeira essência. Isso tem um custo muito alto. Muito alto. Eu queria que você entendesse isso. Permanecer do jeito que você está tem um custo alto, e eu vou te dizer uma coisa. Escreve aqui. Uma hora a conta chega. E ela chega com juros e correção monetária. E muitas vezes é uma conta que você não vai conseguir pagar. É uma conta muito pesada. Como que eu sei disso? Porque há 10 anos a minha conta chegou. Através de um tumor que eu tive no pescoço.
Dia 7 de novembro vai fazer 10 anos da cirurgia que eu fiz. Foi o momento mais incerto da minha vida, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas pior do que isso, era o arrependimento de não ter feito antes o que eu deveria ter feito, que era tomar as decisões, me priorizar, enfrentar os meus medos, encarar de frente a minha vulnerabilidade e realmente transformar minha vida. Realmente me amar, realmente me cuidar. Eu não me cuidava, eu estava jogado, eu estava deixando a vida me levar. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, coloca senso de urgência nisso. Não adianta você estar aqui todos os dias e você não agir. Se você sabe o que precisa fazer, procura a solução. Procura a solução. Tudo bem? Coloca aqui para mim o seu principal aprendizado. Compartilha com as pessoas que estão aqui para ajudar essas pessoas e para você fixar melhor o seu conteúdo. Coloca aqui, por favor, deixa eu botar os óculos aqui. Bom dia, ô gata querido. Juliana Bezerra. Oi, Juliana, seja muito bem-vinda. Direto de João Pessoa. Juliana já participou da blindagem emocional. Que legal. Seja muito bem-vinda. Que bom você aqui. A Jaque, eu preciso me priorizar. Legal, é isso aí. Tudo começa com você se tornar prioridade da sua vida. Edivandro, o relacionamento amoroso não adequado me cobrou um preço alto, mas com blindagem consegui sair dele e vejo o quanto ganhei priorizando minha saúde emocional. Às vezes a gente precisa tomar decisões que vão preservar a nossa saúde emocional. E essa dificuldade de se olhar, até como a Jaque falou, né? Preciso me priorizar. Essa dificuldade que a gente tem vem exatamente da ferida emocional. Então, se eu tenho uma ferida emocional do abandono, eu não quero ser abandonado de novo. Então, o que eu faço? Eu vou suportando a situação. Eu não quero ficar sozinho, porque a dor que a minha criança sentiu foi muito grande. E eu não quero viver aquilo de novo. A minha mente me protege. Tudo bem? A Jaque, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Boa. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Vai colocando aqui o seu aprendizado, vai colocando aqui o seu principal aprendizado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui os aprendizados. A Giovana, verdade, ô gata, agir é o começo de tudo. Sim, ação, nada vence ação. Eu ontem falei muito no encontro da comunidade Coragem, é a ação que gera a motivação. Então assim, mas eu tô cansado, eu tô me sentindo mal. Age, põe o corpo para mexer. Faça alguma coisa, mesmo que isso tenha uma resistência, mas você precisa se colocar em ação. Você precisa se colocar em ação. O Edivandro, não vale mesmo o custo que pagamos. O relacionamento tóxico suga energia. Foi importante também curar a causa para poder sair da relação sem sentir que estava perdendo algo e sim ganhando. Exatamente. O Edivandro fez o processo de hipnoterapia comigo. E foi um dos processos mais intensos, né, Edivandro? Lembra? A primeira vez que você veio foi um dos processos mais intensos que eu já presenciei. Tati, se priorizar não é egoísmo. Ótima colocação, Tati. Se priorizar não é egoísmo. As pessoas vão falar isso para você. Elas vão falar isso para você. Nossa, agora você só pensa em você. Não é que você só pensa em você. Você está cuidando de você. E claro que elas vão estranhar porque você não está olhando mais só para os problemas delas. Você está olhando para o seu. Isso ocupa tempo. E o tempo é um bem finito. 24 horas para todo mundo. Nos amando, somos a nossa melhor versão, para nós e para os outros. Excelente. E isso aqui é muito importante que a Tati colocou. Por quê? Quando você principalmente tem filhos, filhas, você muitas vezes diz amá-los incondicionalmente, né? E de verdade eu acredito, eu até acredito. Só que quando você não toma uma decisão,
quando você adia uma decisão, quando você muitas vezes procrastina a sua felicidade e você fica no sofrimento, e você às vezes até usa a desculpa que não me separei por conta dos meus filhos, você na verdade não está mostrando tanto amor assim por eles, sabia? Você está se escondendo atrás deles. Você está se escondendo atrás deles. Então, se você realmente quer ajudar os seus filhos, você tem que estar bem emocionalmente. Tudo começa com você. É aquela metáfora, né, do avião. Quando você chega no avião, a aeromoça começa lá a falar no alto-falante: olha, se tiver uma despressurização, máscaras irão cair. E aí, primeiro coloque a máscara em quem? No adulto, em você. Porque se você colocar na criança, talvez você não consiga ajudar depois, porque você vai, talvez, desmaiar, por exemplo, e aí a criança vai ficar vulnerável. Então, primeiro você coloca em você. Colocou em você, aí você vai ajudar o seu filho, a sua filha. Tudo bem? Excelentes colocações, Tati. O Edivandro: decisões difíceis tornam a vida mais fácil. Sim. Olha só, decisões fáceis tornam a vida difícil. Decisões difíceis tornam a vida mais fácil. Guarda isso. A Jaque: a ação que gera a motivação. A Sani: custa muito caro não cuidar de si. Boa, exatamente. Exatamente. E a Jaque: impossível amar alguém se não amamos a nós mesmos. Excelente, é isso aí. Não tem como. Por isso que assim, às vezes as pessoas falam: não, eu amo os meus filhos, faço tudo por eles. Você deseja amar os seus filhos. Existe uma grande diferença entre desejar e efetivamente você está fazendo isso. E você faz isso quando você se cuida, quando você se prioriza. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje e nos vemos amanhã às 8h15 da manhã, tá bom? Eu te espero para mais um Mentalidade ao Gato. Um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço.